o texto da palavra de Êxodo, em Êxodo 3, nós vamos ler do verso 6 até o verso 10, mas a nossa exposição hoje será até o capítulo 4, versículo 17. Então nós vamos fazendo a leitura ao longo do processo de exposição, considerando que é um texto enorme. Leamos a palavra de Deus com grande reverência no nosso coração, lembrando que essa é a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Senhor, essa é a tua palavra, santa e bendita palavra. E nós rogamos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor e na ação do teu Espírito Santo iluminador, que nos faça compreender a tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, na tua presença, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Chegamos então, irmãos, à quinta exposição no livro de Êxodo. E eu tenho sempre recomendado a vocês todos que lembrem, se você porventura perdeu uma parte, você, por favor, pelo seu próprio bem no processo de ouvir a exposição da palavra de Deus, vá lá no nosso aplicativo e escute as mensagens anteriores. Ao final da sequência de exposições, assim como nós fizemos com o livro de Gênesis, você vai ter mais um livro inteiro da Bíblia que foi exposto, que foi lido e que foi apresentado na forma do Evangelho, como a Igreja de Jesus precisa ouvir. E hoje eu disse para um irmão aqui mais cedo, meu sonho é esse, meu sonho é que a congregação, é que a igreja tenha esses livros na mente, à medida em que crescem, e para isso é importante você estar presente, e para isso é importante você também, se por alguma causa não pôde estar algum domingo, tenha essa continuidade das exposições. Nós vimos anteriormente, quem escreveu? Moisés. Ele é escrito para os filhos de Abraão naquela época, quando estavam ali na saída do Egito, depois de 430 anos de escravidão, ou melhor, teve um tempo que não foi de escravidão, mas passado um tempo o povo se tornou escravo no Egito, passou por grande opressão. E o livro de Êxodo, então, é o livro da saída do povo. O povo de Deus agora está saindo da sua escravidão. E ele, então, o Êxodo representa a redenção do povo de Deus. Ora, com a entrada do povo no Egito e agora a saída do povo do Egito, Deus está cumprindo um plano, um projeto seu que se espalha por toda a Escritura. Qual é esse projeto de Deus? O projeto de Deus é fazer encher a terra da sua imagem e semelhança e da sua própria glória. Então Deus vai glorificar o seu nome, levando aqueles agora que ele refaz segundo a sua imagem na pessoa do seu Filho Jesus, eu, você, os crentes,
por todos os séculos, levando a imagem e a glória de Deus a todos os cantos da terra. Então, Deus dá uma continuidade ao seu povo, e Ele faz isso por meio da sua bendita aliança. Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança desde o Jardim do Éden, e Ele mantém essa aliança ao longo dos séculos. Ele começou essa aliança com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva, e Ele deu continuidade na descendência da mulher, que vai fazer, lembra do proto-evangelho, o primeiro evangelho, em Gênesis 3,15, vai pisar a cabeça da serpente. Então, a continuidade da aliança, que vem desde os primeiros capítulos de Gênesis, ela é continuada nos descendentes de Adão, ela passa por Noé, ela passa por Sem, ela passa por Abraão, Isaac e Jacó, e agora nos filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel. Então por isso o texto aqui fala dos filhos de Israel, que agora serão, nessa história toda que lemos, serão libertados da sua escravidão. Uma situação na qual Deus mesmo os permitiu estar. Eles não foram lá porque queriam. Foi Deus que mandou eles para o Egito. Foi Deus que os colocou lá. Foi Deus que fez com que o Egito servisse como o útero no qual o povo de Deus ia crescer para se tornar uma grande multidão que sairia lá do Egito para ocupar a chamada Terra Prometida. E nós vimos que missão não existe sem luta. Então, o povo de Deus está no meio da missão, e no meio da missão eles são afligidos, e agora então começa o processo de libertação. Nós lemos aqui no texto, Deus viu a aflição do seu povo, e Deus então, nós vimos na última mensagem, Deus chama Moisés como um mediador, como um representante seu, para ir ao Egito e processar essa libertação. Então essa é a figura de um mediador da aliança. Quem é um mediador? O mediador da aliança é um representante. Ao longo da história bíblica nós temos vários mediadores, no plural. Só que todos esses mediadores que aparecem ao longo da história, eles não são perfeitos, eles são falhos, eles quebram a própria aliança da qual eles são mediadores, mas todos eles apontam para um mediador, que o apóstolo Paulo finalmente vai dizer: há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por que Paulo diz, eu falo aqui mediadores, né? E depois parece que eu estou contradizendo o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo diz há um único mediador. Ora, todos os mediadores anteriores quebraram a aliança. É por isso que Jesus é único, por isso que ele é exclusivo, porque ele é um mediador da aliança que não quebra a aliança. Ele é o verdadeiro mediador. Então Deus vem preparar o mediador, e ele aparece, nós vimos no comecinho do capítulo 3, a um homem chamado Moisés. Nós já lemos a história de Moisés anteriormente, o que havia acontecido com ele, como ele foi criado como egípcio, depois de Faraó ter determinado a morte, né, o genocídio de todas as crianças, de todos os filhos dos israelitas, dos hebreus, e como Deus, agora que Abraão passou 40 anos exilado do próprio Egito, na terra de Midian, tornou-se um pastor de ovelhas, Deus aparece para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Você está pisando aqui no monte de Deus. Quem aparece para Moisés é o próprio anjo que é o Senhor, e ele aparece na sarça ardente, na sarça de fogo. O que é uma sarça? Uma sarça é um arbusto do deserto. E os arbustos no deserto costumavam pegar fogo por causa do calor intenso do deserto, uma autocombustão. Só que o que admirou Moisés quando viu aquele arbusto pegando fogo, é que o arbusto não parava de pegar fogo. E ele falou assim: vou lá ver o que é isso. Porque
é um negócio diferente, porque todos queimavam por alguns minutos e se apagavam. E então Deus fala com Moisés e diz: Moisés, Moisés. E Moisés responde a Deus: eis-me aqui. E aí então Deus diz: você está em terra santa, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele esconde o seu rosto na presença poderosa, na presença santa de Deus. E nós encerramos a nossa última exposição bem aí nesse ponto, depois que Deus se apresenta a Moisés e Moisés se quebranta na presença de Deus. E finalmente então Deus diz a Moisés a partir do verso 7, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores e eu conheço o sofrimento do meu povo. E essa ficou como uma lição importante para nós no final da exposição passada, porque esse Deus que conhece o seu povo lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus que conhece o seu povo aqui, hoje, agora. Ele nos conhece. E assim como Ele conheceu o sofrimento do seu povo no passado, Ele conhece o sofrimento do seu povo no presente. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele é o Deus que nos chama pelo nome e nos acolhe. Ora, esse Deus que é assim, é o Deus que age. Porque Ele vê o sofrimento do seu povo, Ele não deixa o seu povo em sofrimento. Mas antes Ele age em favor do seu povo para cumprir a missão que é dele e que nos é designada nesse processo. Então, o que a gente vê aqui no verso 7 é a razão de Deus ter aparecido ao seu povo, ou a Moisés. Ele diz assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu conheço o sofrimento do meu povo. E esse é o nosso Deus, queridos. Nosso Deus, obviamente, é Deus eterno, Ele é imaterial, Ele não tem um corpo físico, mas Ele aqui é apresentado com características humanas, porque Ele pode fazer essas coisas. Então o texto diz que Deus vê, diz que Deus ouve e Deus conhece. Esse conhecimento de Deus não é um conhecimento afastado, longe. Eu sei quem é. Eu sei quem são os israelitas. Não, nada disso. Ele conhece profundamente cada um dos seus filhos. Ele conhece você, meu querido, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece as suas frustrações, Ele conhece as suas idolatrias, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece a sua mente. E Deus, sendo sabedor de todas essas coisas e conhecedor de todas essas coisas, Ele tem um negócio. O negócio de Deus é, vendo a aflição do seu povo, ouvindo o clamor do seu povo, ouvindo as orações do seu povo, agir. Porque essa é a natureza do nosso Deus naquilo que Ele prometeu ao longo da sua palavra. Então o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos vê e Ele não nos deixa só. Você é capaz de entender isso? Que você não pode fazer nada durante o seu dia, nada durante a noite, seja no mais na mais profunda escuridão, que Deus não possa ver e ouvir. E que Deus faz essas coisas não com a intenção de nos punir, de nos castigar, mas Ele faz essas coisas com a intenção de nos fazer crescer na presença dEle, de nos ensinar a amá-lo e de nos envolver na missão dEle. Porque é isso que acontece. Então Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. E Ele quer então que nós, seu povo, confiemos nele.
Como é que a gente mostra que confia em Deus? Ora, quando nós somos capazes de, ao longo da nossa caminhada, manifestar a nossa obediência a Ele, mesmo que não haja evidências de que Ele está presente. Porque tem muita gente que vive essa religião dos sinais e dos milagres. Se Deus fez um milagre, eu confio. Se Deus fez um sinal, eu confio. Mas se eu não vi o sinal, não sei. Acho que Deus está caladão. Ele está no canto dele e Ele nos largou aqui. Mas aqui a primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus está presente. E sendo Deus que está presente, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que vem e livra. Olha só o que o verso 8 diz: por isso eu desci a fim de livrá-lo. De quem? O povo. Livrar o povo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. E ele descreve aonde vai ser geograficamente e até etnicamente esse lugar, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então o que Deus está dizendo aqui, queridos, é que Ele vem em primeiro lugar julgar. Até agora na Bíblia, essa expressãozinha Deus desceu, não é porque Deus, de novo, é a mesma ideia da figura física, não é? A gente chama isso de antropomorfismo, é quando a Bíblia descreve a Deus em forma humana. Deus não precisa descer de lugar nenhum. Mas as 3 vezes em que a expressão Deus desceu apareceu até agora, que foi em Gênesis 11 e Gênesis 18, lá na Torre de Babel, e depois lá em Sodoma e Gomorra, foi para julgar. Então quando Deus desce, Ele vem para julgar. Ele julga uma causa e Ele livra o seu povo. Em todas essas situações, foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Deus está agora escravo, e Deus vai libertar o povo para ir para uma terra boa e ampla, para que eles possam fazer alguma coisa. E a gente tem que entender isso. A libertação que Deus nos deu da morte, da escravidão do pecado, foi uma libertação para que, uma vez escravos do pecado, agora nós pudéssemos ser servos de Cristo. Uma vez adoradores dos ídolos e até mesmo de Satanás, agora nós possamos adorar ao Deus único, eterno, imortal, verdadeiro, o Deus que é o libertador. Então Deus vem para livrar o seu povo. E aqui tem outra lição importante. O povo de Deus costuma clamar, é o que diz o verso 9 do texto, não é? Eu ouvi o clamor, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. O clamor é a oração. E nós precisamos ser um povo acostumado a orar. Um povo que sim, envolve-se para clamar a Deus. Porque nós precisamos constantemente ser livrados de algum tipo de opressão que nos aflige, que nos rodeia. E o povo de Deus deve orar no meio da ação de Deus. Uma das orações que nós devemos fazer no meio da ação de Deus é: Senhor, não deixa eu atrapalhar. Porque nós temos essa tendência. As pessoas às vezes perguntam: como vai indo a igreja da Barra Funda? Eu falo: vai indo bem, a despeito de mim. É a despeito de nós, ou apesar de nós. Deus continua fazendo a sua obra, porque Deus é um Deus que vem e liberta. E essa obra é o quê? Essa é uma obra de envio. Verso 10 diz assim: Deus volta-se para Moisés e diz: agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. É impressionante, irmãos. Quando você começa a ler a Bíblia com amplitude, a ver as várias partes e colar as várias partes, que é o que a gente chama de teologia bíblica,
você começa a aprender a descrever Deus em alguns termos. Um deles é o que eu vou usar aqui agora. Deus é um Deus enviador. Ele está constantemente enviando pessoas para fazer alguma obra que Ele quer que seja feita. Deus precisa disso? Não precisa. Mas, aparentemente, Ele determinou fazer isso por meio do seu povo. Então, Ele constantemente, para o nosso bem, para a nossa bênção, para nos envolver no papel que Ele nos criou para cumprir, Ele nos envia, Ele envia o seu povo. Então Ele diz assim: venha e eu enviarei você, Moisés, a Faraó. Tantas vezes, tantos personagens da Bíblia enviados em tantas situações. Os profetas. O profeta Elias foi enviado para influenciar as políticas internacionais entre os reis da terra. Jeremias foi enviado para denunciar o seu próprio povo e os reis da sua época que estavam em pecado contra o Senhor ao não obedecê-lo no cumprimento da aliança. O profeta Isaías falou de um que seria enviado, que era o próprio Senhor Jesus. Jesus foi enviado por Deus Pai. E lá em Lucas 4, o Senhor Jesus abre o rolo da Escritura na sinagoga num sábado, bem exatamente nessa passagem de Isaías, e diz: porque o Espírito do Senhor me enviou a proclamar liberdade aos cativos, aos cegos, libertar os oprimidos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E esse Senhor Jesus fez o quê? É muito bonita a história, irmãos. O Deus Pai envia o Deus Filho, que obedientemente vem. Foi essa história que nós lemos na carta aos Filipenses. Ele se esvazia da divindade para fazer essas coisas. E ele vem em forma humana para cumprir a vontade do Pai. Esse Senhor Jesus chama seus discípulos, e uma vez tendo chamado os seus discípulos, faz o quê? Envia os seus discípulos a proclamar a palavra, a evangelizar e a demonstrar o poder do reino. Paulo e Barnabé foram enviados para ajudar as igrejas em tempo de fome e também para evangelizar e para plantar igrejas. Alguns, como Tito, foram enviados para arrumar uma igreja que estava bagunçada. Mas Deus é enviador. Deus é um Deus que nos manda, que nos orienta, e Ele nos dá várias tarefas, várias missões nas quais nós devemos estar envolvidos. Então, há aqueles que estão envolvidos em plantar igrejas, há aqueles que estão envolvidos nas causas de justiça, há aqueles que estão indo para igrejas que estão morrendo, revitalizá-las. Há aqueles que estão ajudando a alimentar os famintos. E a minha pergunta é: você já entendeu a sua missão? Porque a sua missão, querido, ela tem que ser cumprida no lugar que Deus te chamou. Pode ser, e eu tenho esperança, que no nosso meio Deus levante alguns tipos de missionários. Quem sabe aquele missionário que vai viajar para um outro país? Quem sabe aquele missionário que vai ir plantar uma igreja no outro bairro? Quem sabe aquele missionário que vai lá para o sertão pregar o evangelho tão necessitado? Mas também ele vai levantar aquele missionário que trabalha numa empresa aqui nessa cidade, que está numa faculdade, que está numa escola. Deus vai levantar pais missionários. Vocês sabiam, pais e mães, que vocês são missionários?
Deus os levanta como missionários para pregar o Evangelho a essas pequenas ovelhinhas de Cristo, que são chamadas herança do Senhor, seus filhos. Todos nós temos que ter um senso claro de missão e um senso claro de uma ambição de participar do envio de Deus, porque Deus te mandou. Mas pastor, como eu vou descobrir? Você não precisa de uma voz. Você não precisa que Deus mande para você um WhatsApp dizendo: olha fulano, eu estou te chamando, enviando você para o campo tal. Porque esse misticismo é terrível. Eu costumava brincar, e brinco ainda de vez em quando, que Deus tem um chamado para mim, para eu ir para os Alpes Suíços. Não é? E pode ser que Ele me abra a porta um dia, mas é brincadeira. Mas Deus tem um chamado para nós. Nós vamos identificando no nosso dia a dia, na vida comum, os chamados que Deus tem para a nossa vida. Gente, o seu chamado pode estar na sua porta. O seu chamado pode estar pertinho de você, quem sabe num familiar. O seu chamado pode estar aí nas suas relações pessoais, pode estar nas mídias sociais, de tantas formas. Querido, o seu chamado pode estar aqui dentro, acolhendo uma pessoa. Já pensou nisso? Quando você vem para a igreja como? Você vem para a igreja como uma missão de Deus? Porque é isso que devia ser. Você devia chegar e dizer assim: Deus, qual a missão do Senhor hoje para mim? Como é que eu posso abençoar uma pessoa que está aqui hoje, nesse lugar? Percebe que isso é missão? Percebe que a sua palavra, percebe que a sua boa vontade, percebe que o seu serviço, percebe que poder tocar, que poder conversar com os outros é missão. Porque Deus te chamou para abençoar. No caso de Moisés, uma missão que parece inatingível. Aliás, a Escritura diz que só tem um maior do que Moisés, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o segundo grande profeta. E ele diz: mas depois de mim vai vir outro. E às vezes a gente fica esperando para nós um chamado mosaico, né? Mauro, eu quero que você vá libertar, sei lá, a Libéria, os cristãos perseguidos na China. E pode ser, tem gente que Deus chama para isso. Mas não adianta nada eu querer ter um chamado na China, na Libéria, no Iraque ou no Irã, se eu não atender o chamado dentro da minha casa. Deus é um Deus que chama, Deus é um Deus que envia. E Deus então envia e instrui. No caso de Moisés, ele é claro, né? Eu vou mandar você para tirar o meu povo do Egito. A minha pergunta é: qual é o seu chamado? E como você vai responder ao chamado de Deus? Sabe por quê? Porque nós somos mediadores. Nós lemos no texto da Escritura. O Senhor Jesus veio, Ele é o que era, que é e que há de vir, e Ele disse o quê? E eu vos constituí o quê? Um reino. E um reino de quê? Sacerdotes. Eu estou aqui diante de um reino de sacerdotes. Nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E nós temos um papel mediatorial. Somos nós chamados por Deus para apresentar a palavra. Deus podia apresentar o Evangelho para... Ele pode apresentar o Evangelho para quem Ele quiser, onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas Ele chama quem para fazer isso? Seu povo, sua igreja. Alguém me contou aqui hoje que Deus chamou para o Evangelho através da internet. Ouvindo exposições da Bíblia. E através de uma amiga que apresentou de maneira mais clara, e a luz do Evangelho apareceu. É assim que Deus age.
A gente tem formas tão simples de fazer isso. Às vezes, você colocar uma palavra numa situação e num momento da vida de alguém pode fazer toda a diferença. E muitas vezes, queridos, nós não fazemos. Nós gostamos do nosso comodismo, nós gostamos do nosso conforto, nós não queremos sair da nossa zona de conhecimento das coisas. Às vezes demanda um esforço da nossa parte, às vezes demanda pensar, às vezes demanda me envolver emocionalmente com alguém e falar, essa pessoa vai me dar trabalho. Mas às vezes Deus escancara a porta na nossa frente e a gente cruza os braços e não vai. Porque nós somos incapazes. Mas o nosso Deus pega gente insuficiente e incapaz, como Moisés, para cumprir a missão. É assim que ele age. Então, nós vamos ver a partir de agora um diálogo imenso de Deus com Moisés, que vai do verso 11 do capítulo 3 até o 17. Eu vou ler e vou explicar. Na verdade, Moisés dá 5 desculpas para não fazer o serviço que Deus estava mandando. Eu vou ler primeiro cada parte do texto e vou explicar para vocês. Verso 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você. E esse será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão aqui nesse monte. A primeira coisa que Moisés fala diante do chamado de Deus, Moisés, ele diz, eis-me aqui. Deus fala, Moisés, a missão é essa. Ele pergunta para Deus assim, Deus, você já leu o meu currículo? Já leu o meu currículo? Eu sou filho de hebreus, eu sei. Eu fui criado no palácio de Faraó. Mas os últimos 40 anos eu não passo de um pastor de ovelhas numa terra obscura chamada Midian. Eu vou chegar lá na frente do Faraó e apresentar o quê? Com o que eu vou chegar na frente de Faraó? Já fazem 40 anos que eu saí de lá, não conheço esse cara novo. Aí eu vou chegar lá na frente de Faraó e dizer assim, ó, Deus me falou para você deixar o povo ir. O senhor acha? O senhor pensa? E talvez a nossa resposta fosse a seguinte, ok, então já sei o que Deus vai fazer. Ele vai pegar Moisés, vai constituir Moisés um grande rei e vai dar um cetro para ele. Mas Deus não faz nada disso. E essa é uma lição importante que nós temos que aprender, queridos. Sim, é uma boa pergunta. Todo crente devia fazer essa pergunta diante de Deus para reconhecer a sua pequenez. Todos nós. Porque no dia em que aqueles que se chamam ou se acham homem de Deus, começam a achar que são homens de Deus, é porque eles estão no caminho da ruína. Eles estão no caminho da ruína. Quando alguém começa a se achar grande, é o primeiro passo para a queda. A resposta de Deus falou assim, Moisés, eu vou estar com você. É a única coisa que você precisa. Esse Deus que vê, ouve e conhece, Ele se faz presente na vida do seu povo. Gente, Deus não é coach. Porque está na moda agora, né? Deus não é coach. Tá? O que Deus quer dizer para você assim, não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Confie em mim. Eu vou estar com você.
dependa de mim, porque eu sou o Deus que era, eu sou o Deus que é, eu sou o Deus que há de vir. Ele é o Deus que capacita o seu povo, Ele é aquele que garante que a obra dele vai ser completada, vai ser feita. Então ele diz assim: olha, eu vou te dar um sinal de que eu te enviei. Eu te envio, você vai lá e você vai tirar o seu povo de lá, e o resultado disso é que vocês vão voltar para esse monte aqui para me adorar. E se vocês lembram da exposição passada, esse é o Monte Horebe. Ele diz: esse é o monte de Deus, esse é o monte de Deus, e ele é associado, nós entendemos que esse monte é o Monte Sinai. Eu vou cumprir minha obra. E essa é a promessa. Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, depois da sua morte e ressurreição, lá em Mateus capítulo 28, ele disse o quê? Cumpram a missão. A gente não chama esse texto de a grande comissão? O que é a grande comissão? Jesus disse: indo por todo mundo, preguem o evangelho, ensinem, batizem. E no fim ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Jesus é chamado de quê? Emanuel, Deus conosco. Ah, irmãos, quem dera saíssem daqui hoje, homens, mulheres, prontos para ir. Meu papel aqui hoje é ler a palavra com vocês e desafiá-los. Quem sabe não sai daqui hoje um missionário para outras nações, para outros bairros, para outras cidades, ou para a sua própria casa. Mas gente que sabe, que tem a convicção de que é um missionário de Deus, aonde Deus o colocou. Na sua profissão, nos seus relacionamentos, no ambiente em que você está. Porque Deus é assim. Eu estarei convosco. Eu não sei o dia e não lembro exatamente o ano, mas era aniversário de uma igreja. E o pastor que estava lá pregando, era aniversário, e ele falou: nós precisamos dar um presente para a igreja. E ele perguntou assim: quem aqui quer sair para servir a Deus em tempo integral? E o Mauro, sem ter a menor noção, sem saber de nada, levantou lá daquele banquinho onde ele estava sentado e foi lá na frente. Eu não tinha ideia, tá? Não tinha ideia. Pode até ser que seja uma vocação muito emocional, ela talvez precisasse ser mais racional. Mas Deus estava mandando, Deus estava enviando. E é assim que Deus chama você para ser missionário, aonde você estiver. Primeiro papo, então, de Moisés com Deus foi: Senhor, quem sou eu? Ele falou assim: não interessa, Moisés, quem é você, interessa quem eu sou. É a continuidade do texto. Versos 13 e 14, diz assim: Moisés disse para Deus: Senhor, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual o nome dele? E então o que eu vou dizer? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Qual a desculpa aqui de Moisés? Senhor, eu posso até ir, mas chega lá eu vou falar o quê? E aí então Deus instrui o que ele devia falar. Porque Deus equipa aqueles a quem ele chama. É assim que Deus age ao longo da história. Então, é muito importante saber
em nome de quem nós devemos e podemos ir. Então, Deus interpreta o seu nome para Moisés. No verso 15, que é a próxima sessão, o nome de Deus vai ser dito. E o nome de Deus, na escritura do Antigo Testamento, ele é conhecido como Yahvé. Nas nossas traduções, Jeová. Em alguns lugares, Javé. Se você pegar aí essa palavrinha, sempre que aparecer, olha aí no verso 15, sempre que aparecer a palavra Senhor, com letra maiúscula, toda em caixa alta, é o nome de Deus, é esse nome Yahvé. Eu vou explicar nas perguntas e respostas por que essa bagunça aí que a gente não sabe pronunciar, se é Jeová, Javé, Yahvé, ok? Mas isso vai ficar para as perguntas e respostas. Aqui o que importa? Aqui importa é que Deus está explicando para Moisés quem ele é. Ele diz, eu sou. E Deus então, como eu disse, está interpretando o nome dele mesmo para Moisés, para que Moisés saiba exatamente com quem ele está lidando e com quem o povo de Deus deve sempre lidar, esse Deus que é o Deus que é. Eu sou. É interessante isso, porque o verbo ser aqui, no caso, ele demandaria um complemento, não é verdade? Eu sou o quê? Eu sou grande, eu sou pequeno, eu sou de fora, eu sou de dentro, mas Deus diz, eu sou. E ao longo da Escritura nós vamos descobrir tudo o que Deus é, todos aqueles atributos e qualificativos que pertencem tão somente a Deus. Como nós lemos aí no livro de Apocalipse, no começo, eu sou o que é, que era e que há de vir. Como mais adiante, como diz aí no capítulo 1, no capítulo 5 de Apocalipse, a mesma expressão será de novo tratada e trabalhada. Aquele que é, aquele que nos ama, aquele que pelo seu sangue, verso 5 de Apocalipse capítulo 1, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Deus é o Deus que é, Deus é o Deus que se apresenta, Deus é o Deus que se revela e diz e fala da sua glória, da sua majestade, da sua beleza. Nós não podemos deixar de apresentar o Evangelho com a grandeza de Deus. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, que alguém fez essa crítica e eu achei muito pertinente. Nós precisamos sim apresentar Jesus, o Deus encarnado, o Verbo de Deus encarnado. Mas nós temos que ser muito cuidadosos, principalmente com os nossos pequenos, mas todos nós, em não pensar que Deus é só o Deus encarnado. A divindade toda, completa, na sua beleza, na sua glória, na sua majestade. Nós temos que apresentar Jesus Cristo, sim, como o alfa, o ômega, como nós lemos em João 8, aqui na nossa liturgia. Se vocês não crerem que eu sou, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Esse grande eu sou é o Verbo de Deus que veio para libertar o seu povo da morte. O grande eu sou que encarnou e que também ressuscitou dentre os mortos. Eu sou. É por isso que os judeus ficavam tão bravos. E o Evangelho de João aparece isso ao tempo inteiro. Cada vez que Jesus dizia assim, eu sou, eles se apavoravam. E diziam, ele está blasfemando, ele está dizendo que ele é Deus, quando na verdade ele estava dizendo a verdade a respeito de si mesmo. Então sempre que Jesus dizia assim, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, os judeus se escandalizavam.
porque eles não conseguiam ver a grandeza de Deus na pessoa do Verbo encarnado. Exatamente o contrário do que devia ser, como explica-nos João capítulo 1. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas porque Jesus se apresenta dessa forma, os judeus não conseguiam entender, e é o mesmo capítulo 1 de João que vai dizer isso. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o conheceram. Jesus foi rejeitado porque ele é, porque ele era, porque ele há de vir. Então, nós recebemos no grande eu sou uma identidade, e nós recebemos no grande eu sou uma autoridade. Então, quando eu for falar com os filhos de Israel e disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual o nome dele? Havia uma crença mística nos povos do Antigo Oriente Próximo, de que se você conhecesse o nome de uma divindade, você poderia manipular aquela divindade. E quando Deus revela o seu nome, Ele revela exatamente de uma maneira que não pode ser manipulada. Então, quando perguntarem quem me enviou, você vai dizer qual é o nome, eles vão perguntar qual é o nome. Deus disse, eu sou o que sou. E eu vou estar juntinho com você. E essas são as coisas que você vai dizer. Queridos, tem uma mensagem tão importante aqui para nós. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar Deus está conosco. Mas em segundo lugar, eu não posso sair falando em nome de Deus o que eu quiser. Eu só posso falar aquilo que Deus disse que Ele é. Eu não posso dizer aquilo que dizer de Deus aquilo que Ele não é. Aliás, foi uma das conclusões da exposição passada. Não brinca com fogo. O Deus da sarça. Não brinca com fogo. Não brinca com a palavra de Deus. Porque a mão de Deus pesa. Eu não sei o que dizer. Assim você dirá. Verso 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel. E aqui aparece então o nome de Deus, Jeová, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus que chamou o seu pai Abraão, que gerou todo esse povo aqui. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, eu sou o seu pai que gerou todo mundo aqui, Jacó, e que se chamou Israel. Esse Deus de cada um, que conversou com cada um de vocês, é o Deus que te enviou. Essas são as credenciais que você vai ter que apresentar, dizendo, percebe que Deus vai dizendo, e você assim dirá. Então esse é o nome de Deus eterno. Qual é o nome eterno de Deus? Eu sou. O Deus que é. O Deus que faz. O Deus que age e o Deus que nos envia. Mas essa parte do diálogo continua, verso 16. Então assim, quando você chegar lá, Moisés, eis o que você vai fazer. Verso 16. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o nome de Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E eles vão escutar o que você disse.
Então, nessa parte aqui, Deus está instruindo Moisés a falar a palavra dele, porque ele já tinha dito isso no comecinho do capítulo, não tinha? Se você voltar aí nos versos, eu vou te mandar para a terra do Eteu, do Cananeu, do Eteu, essa turma toda aí, vai? É muito nome complicado, fala sério. Eu vou te mandar para lá. Então, o que Deus está dizendo aqui, ele repete as mesmas palavras, ele está dando o discurso pronto para Moisés. Moisés, essas são as coisas que você vai falar, porque esse Deus tem visitado, esse Deus tem visto, e eu prometi, esse Deus é um Deus de promessas. Ora, qual é a promessa a qual Deus aqui se refere? É a promessa que Deus fez a Abraão. Se você voltar no livro de Gênesis, você pode ir lá ouvir a promessa que foi feita. A promessa que Deus fez foi o seguinte: os teus descendentes, Abraão, eles vão ser escravos numa terra estranha, mas eu vou tirá-los. Então, aqui Deus está dando o código para Moisés, dizendo: Moisés, primeiro, você sabe o meu nome, você sabe quem eu sou. Em segundo lugar, você conhece as minhas promessas. Então, você vai falar dessas coisas que eu já falei, e essa promessa que eu já fiz a Abraão, você vai repetir para o povo. E se esse povo tiver no coração a minha palavra, eles vão entender que eu estou te enviando. Percebe? É isso que acontece. E é isso que acontece aqui agora, irmãos. Vocês acham que eu estou falando aqui na autoridade e no nome de quem? Do Mauro? Não. A proclamação da palavra divina, ela precisa ser séria. E não significa que aqui eu fale de maneira inerrante ou infalível, mas a palavra de Deus é inerrante e infalível. E se vocês são de fato ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e se de fato eu estiver falando a palavra de Deus para vocês, vocês vão ouvir essa palavra, vocês vão crer nessa palavra e vocês vão agir nessa palavra. Mas existe também o falso profeta. E o falso profeta, ele está em muitos lugares e ele está em púlpitos de igreja. E tem gente que vai lá e ouve o falso profeta, acredita no falso profeta e age em cima da palavra do falso profeta. E o povo, então, o que está acontecendo? Uma falsa religião. Ou é a verdade, ou não é a verdade. O fato é que a credencial de Moisés era reafirmar a palavra de Deus. Então, no dia em que o seu pastor, eu estou falando desse aqui mesmo, ou quem sabe, reverendo Jonatas aparecer aqui um dia, e ele começar a falar coisas que são contrárias à palavra de Deus, levanta e rejeita. É seu papel. É assim que Deus age na igreja. É assim que Deus age no meio do seu povo. Vocês não podem ter uma confiança cega que não seja uma confiança que não seja fundamentada na Escritura. Por isso que o povo de Deus tem que ser sério. É por isso que o povo de Deus tem que ser estudioso. É por isso que na igreja de Deus o governo não é de uma pessoa. Nós não acreditamos num único pastor governando a igreja. Não existe isso. Nós temos um governo plural de presbíteros que são regentes e docentes. E na igreja eu tenho que ter uma salvaguarda de homens que vão me ouvir, estudar a palavra e quem sabe me confrontar no erro. Não é individual. É por isso que a igreja não pode ser pastoreada por uma pessoa só, senão por uma pluralidade dos presbíteros. Por quê? Porque a garantia que nós temos é a palavra. Então, deixa eu falar aqui de maneira bem simples para vocês. Vocês estão ouvindo aqui hoje de manhã a palavra de Deus. Pastor, o senhor pode ter errado aí em algum ponto da interpretação? Não só num, em vários. Em vários. Mas nós cremos na iluminação do Espírito Santo, nós cremos na percepção do corpo,
nós cremos na pluralidade daqueles que estudam a palavra de Deus e observam, nós cremos na possibilidade de conversa e diálogo, a gente tem perguntas e respostas depois. E eu posso chegar à conclusão que eu errei, sim, mas o foco é a palavra, é aquilo que Deus já disse, e então ouvirão o que você vai dizer. Continuando, continuação do verso 18, e você irá, olha só, a pluralidade dos presbíteros, se é que eu não estou pulando muito longe aqui, você irá com os anciãos de Israel. Você vai com os anciãos de Israel e você vai chegar junto com eles perante o rei do Egito. E você vai dizer assim: o Senhor Jeová, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Observe que não veio só o encontro de Moisés, veio ao encontro de quem? Dos anciãos e de Moisés. Como é que Deus veio ao encontro dos anciãos? Essa é a primeira pergunta. Por meio da palavra. Por meio da palavra. E aí então vocês vão dizer: agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois disso o rei os deixará ir. O que nós encontramos aqui é Moisés aprendendo a ser profeta de Deus. A voz profética vai além dos anciãos que devem instruir o próprio povo, mas o profeta, junto com a igreja, chega diante do rei Faraó e fala a palavra de Deus, dizendo: ele veio ao nosso encontro. Então a função do povo de Deus, a função do reino de sacerdotes que nós somos, é entregar a palavra de Deus. Para quê? Para cumprir a missão de Deus. Agora deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao nosso Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos? A guerra das sementes. Lembra lá atrás eu falei que o Egito e Faraó representam a semente de Satanás. Aqui na narrativa é isso que está acontecendo. Alguém vai dizer assim: pastor, discurso politicamente incorreto, hein? É a Escritura. É isso que está acontecendo. O Senhor, queridos, é homem de guerra. Lembra? Esse foi o tema de um dos sermões atrás. Quem vai guerrear pelo seu povo é Deus. É Deus que vai fazer essa obra, é Deus que vai fazer esse trabalho. É Deus que vai fazer a consecução. Esse grande eu sou, ele diz: eu vou estender, eu vou ferir, e o resultado é, o rei vai deixar ir. Ele está aqui já apontando para as chamadas 10 pragas. Aquilo que vai acontecer, porque Deus é homem de guerra. E o alvo é cumprir a missão, e aqui a missão específica é a adoração ao nome de Deus. E agora versos 21 e 22. E eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que tiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim despojarão os egípcios. Percebem que a linguagem aqui é linguagem de quê? Guerra. Despojos de guerra. Despojos de guerra. Quando um povo invadia o outro, tomava tudo que eles tinham. Levavam para casa os despojos. Mas tem um detalhe que é muito interessante. Quem é que vai pegar os despojos? Olha aí. Cada mulher. Por que o texto tem esses detalhes legais?
Pastor se empolga com essas coisas. Porque o Senhor é homem de guerra. E o que Deus quer dar a entender aqui é que essa guerra não é do povo. Já ouviram o conceito de guerra santa? Que no mundo islâmico é chamado de jihad, que eles vão lutar em nome de Deus. É uma cópia mal feita da guerra santa na Bíblia. A guerra santa na Bíblia, quem faz é Deus. Toda vez que Deus faz uma guerra, não morre ninguém do povo de Deus. Ninguém, nenhuma pessoa morre. E aqui, Deus diz assim, cada mulher vai fazer isso, porque quem ia para a guerra? Só homem. Então, para vocês não saírem cantando vitória, olha aí os despojos. Não. A sua esposa mesmo, vai lá na casa da vizinha e faz o serviço. Porque a guerra é do Senhor. Porque a guerra é de Deus. Cada um, Deus vai prover. Vocês não vão sair de mãos vazias. Eu vou providenciar para vocês um fundo de garantia sobre tempo de serviço de 430 anos. É isso que Deus está fazendo aqui. FGTS de 430 anos no serviço de escravidão. Deus não está fazendo nada errado. Deus nunca faz nada errado. Então, queridos, a conclusão dessa parte. Primeiro, nós devemos trabalhar com a convicção da autoridade da palavra desse eu sou. Eu creio no eu sou. Eu tenho a palavra do grande eu sou. E aqui um alerta muito específico. Só diga, Deus diz. Só diga, Deus disse. Se você encontrar isso na Escritura e na Palavra de Deus, não brinque com a palavra do grande eu sou. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que se arroga uma autoridade dizendo receber de Deus revelação direta. Deus me disse, Deus me falou, Deus isso, Deus aquilo, quando Deus não falou nada. Comeu feijoada no almoço e foi dormir, Deus falou no sonho, é feijoada, não é Deus não. É bucho cheio. Não confunda a palavra de Deus. Não brinca com fogo. Porque a Escritura mesmo diz que Deus é fogo consumidor. O que faremos, irmãos, diante dessas coisas todas? E aí a gente vai ver só a primeira parte. Primeiro, queridos, você tem que se impressionar com o grande eu sou. Você tem que se impressionar com a beleza e a grandeza dos atributos de Deus na palavra. E sabe quando isso acontece, filhos? Isso acontece no culto público. É por isso que o seu pastor é tão chato em dizer para você, venha à igreja, é no meio da comunhão dos santos que nós cantamos os atributos e a verdade de Deus, nós nos afirmamos uns aos outros. Vocês sabem que tem a prancheta, eu tenho a chamada. Eu vou ser muito claro, específico com vocês. Sabe qual o percentual da membresia da igreja que comparece na igreja domingo após domingo? Alguém quer fazer aí um serviço de divinação? Melhor não brincar, né? 50% a 60%. 50% a 60%. Eu sei que existem razões que são válidas, que são impedimentos. Hoje nós vamos orar por vários irmãos doentes, que não podem estar aqui. Mas muitas vezes as nossas razões, eu acredito, não são as melhores.
E eu estou dizendo isso por quê? Porque é no culto que nós aprendemos, debaixo da Escritura, a submeter o nosso coração e nos impressionarmos com a grandeza da beleza de Deus. Venha cantar essa beleza, seja arrebatado pela perfeição do Criador, do grande eu sou. O Deus que não muda, que era, que é e que há de vir. O Deus que conhece as necessidades dos seus filhos, que vê a aflição do seu povo. O Deus que julga, que vem, que desce para salvar. O Verbo que se fez carne. E o Deus que autentica os seus atos pela sua palavra. É assim que Deus age no meio do seu povo. Impressione-se. Comova-se com a verdade. Relacione-se. Mas pastor, como eu me relaciono com Deus? Ora, querido, medita na palavra de Deus, busque, clame. E muitas vezes eu perco o sono. Eu disse para um colega essa semana, eu durmo orando, o Pai não se importa. Ele não se importa. Ore sempre que Deus te der uma oportunidade, querido. Não sai da sua cama sem falar com o Pai, não. Coloca seu despertador 15 minutos mais cedo. 15, pastor, é demais. Então tá bom, 5. Fale, ore, medite, busque. Terceiro, envolva-se. Você tem uma missão. Essa missão ela pode se traduzir de múltiplas formas. Eu vou dar umas sugestões aqui para vocês. Chega mais cedo na igreja. Sabe por quê? Tem que arrumar as cadeiras. Tem que catar as folhas na porta. Tem que preparar o café. Tem que arrumar o som. Tem que preparar a transmissão. Tem que trazer um bolo gostoso. Tem que filmar. Tem que receber os visitantes. Tem que dar as boas-vindas. Tem que conversar com seu irmão. Tem que ensaiar as músicas. Eu posso ir dar nessa lista aqui. Eu sei que existem situações e situações. Você pode estar servindo em outras coisas. Eu estou te dando algumas sugestões. Algumas. Você tem uma missão, queridos. Você pode ser o intercessor pelo seu irmão, pela sua irmã. Mas pastor, eu conheço tão pouca gente. Olha, você conhece tão pouca gente, então você precisa ter uma missão. Conhecer mais gente. Falar com outras pessoas. É a expressão do nosso amor, é a expressão da nossa boa vontade para com o nosso irmão, é equipar no corpo de Cristo. Envolva-se, irmão, não seja alguém que vai à igreja só para ser servido, porque você foi chamado para servir. E serviço, irmãos, ele se expressa dentro e fora do corpo. Porque nós temos uma missão. Lembra do nosso pacto de membresia? Nosso serviço se manifesta de múltiplas formas. Amar o irmão, orar pelo irmão, sustentar o irmão, cuidar do irmão, cuidar das missões. Lá vem aquela famosa chamada do pastor. Meus irmãos, a igreja não caminha
sem o seu compromisso dos seus dízimos e ofertas. Não caminha. O dinheiro é de Deus, mas ele está no bolso da igreja. Ele pode nos surpreender de várias maneiras, mas a missão nossa é de contribuir. Faz parte da missão. É a maneira com que Deus trabalha. No próximo domingo nós vamos dar continuidade então ao nosso texto.